Nós vamos falar de flagelos destruidores. Esse tema, ele é capítulo de um livro de Joana de Ângeles, chamado Liberta-te do Mal. Esse capítulo vem falando basicamente da lei de destruição, mortes coletivas e assuntos relacionados a isso que a gente vai desenvolver. Eu pensando a respeito de como desenvolver esse tema, para não ficar uma coisa que muita gente já ouviu, dos flagelos naturais, como eles se dão, eu pensei em algo que pudesse trazer a compreensão de que tudo que acontece em termos de flagelos naturais é necessário. Não só necessário, como útil. E tem sempre uma finalidade útil. Então eu espero que vocês me acompanhem numa viagem que vai começar falando de Deus. Kardec, nas primeiras questões do Livro dos Espíritos, vem questionando os espíritos, o que seria Deus. E a primeira pergunta, a causa primária de todas as coisas, inteligência suprema do universo. E depois, mais à frente, ele vai descrevendo o que nós podemos entender como Deus. E aí ele, didaticamente, para que nós pudéssemos compreender a excelsitude, a magnitude de Deus, ele traz algumas características, alguns atributos de Deus. E o primeiro que ele traz é que Deus é eterno. Eterno no sentido de não ter início e não ter fim. Se Deus tivesse um início, a nossa razão leva a concluir que algo o criou. Sempre assim. Os espíritos, eles não são eternos, eles são infinitos. Pois em dado momento ele foi criado. Porém, ele não vai ter fim, porque nós somos imortais. Apenas estamos aqui de passagem educativa na Terra. E Deus, sendo eterno, não tem princípio e não tem fim. Kardec, até sabendo que esse assunto eterno, como a gente pode conceber algo que não tem início, mas também não tem fim, ele fala que isso, por hora, é o que a gente consegue conceber. Então, esse é o primeiro atributo de Deus. Deus é eterno. O segundo atributo é imutável, ou seja, ele não muda, nunca. Deus nunca mudou. Nós observamos às vezes em alguns debates com os colegas, eles falam, não, mas o Deus que nós lemos no Velho Testamento é diferente do Deus que a gente vê no Novo Testamento. Não é. Deus nunca mudou, porque o que muda é matéria. E nós mudamos porque nós somos imperfeitos. Nós vamos aprendendo e vamos tirando velhos hábitos, criando novos hábitos, até chegar a um estágio de perfeição. Mas Deus é perfeito desde sempre. Então, ele é imutável, ele nunca mudou. Assim como suas leis nunca mudaram. Porque se ele mudasse, ele não seria Deus. Ele, cada hora, ia dar uma lei, criar uma lei diferente. E as suas leis também são imutáveis. O que muda não é Deus. O que muda é a nossa percepção com relação a Deus. Prova isso é a própria doutrina espírita que vem nos trazendo, e vamos adiante entender o porquê que eu digo isso. Deus é imaterial, ou seja, ele é diferente de tudo que nós conhecemos sobre matéria. E a matéria, como nós conhecemos, ela está sujeita a mudanças o tempo todo. Como nós já vimos que Deus é imaterial, então, é imutável, então ele não pode ser de matéria. Até porque ele não pode ser aquilo que ele mesmo criou. E às vezes a gente pensa, Deus é um espírito? Não, Deus não é um espírito. Espírito é uma criação de Deus. Deus não pode ser aquilo que ele criou. Deus é uma força? Não. A força, as forças que nós conhecemos, da gravidade, força forte, força fraca, tudo isso são criações divinas. Então ele não pode ser uma força. Deus é uma energia? Também não. A energia também foi criada por Deus. Então vejam,
Kardec foi até muito ousado, entre aspas, em querer definir Deus, porque aqui a gente já viu que ele não é nada que a gente conhece. Eu gosto de acreditar que a gente não tem como definir Deus. A gente não tem como dizer o que Deus é, apenas dizer o que Deus não é, né? Então, seguindo adiante, Deus é único. Diferente do que acreditávamos em vidas pregressas, os romanos, os egípcios, que haviam vários deuses, os gregos, tem na mitologia, né, os diferentes deuses. Deus é único. Eu gosto de acreditar, gosto de raciocinar da seguinte maneira. No início, no passado, talvez o que eles chamassem de Deus fossem espíritos responsáveis por determinado segmento, mas todos respondendo ao Deus único, imutável, eterno. E sendo Deus único, não há dissensão, não há desordem nas suas leis. Porque se tivesse mais de um Deus, cada um ia querer governar de um jeito, né? Então, nós entendemos que Deus é único, né? E a gente vai continuar nos atributos de Deus. Esse gatinho é muito corajoso. Passar na frente de um monte de pastores alemães. E não deixa de ser um atributo de Deus. Força, poder. Deus é todo poderoso. Fica até difícil definir o que seria todo poderoso, porque nós não sabemos o que é o poder maior. Então, se a gente imaginar o maior poder que existe, Deus é mais do que aquilo. Então, Deus ele é todo poderoso porque Ele é único. E Ele, sendo único, comanda todas as coisas. Se não tivesse um soberano poder, deveria haver, sendo nossa concepção de Deus, sendo a maior coisa que existe, se Ele não fosse o mais poderoso, haveria um mais poderoso que Ele. E esse outro seria Deus. Então Kardec vai trazendo esses atributos de Deus para a gente tentar compreender o que é Deus. O foco do estudo não é compreender o que é Deus, longe do nosso escopo da palestra, mas apenas para a gente, quando adentrarmos no tema flagelos destruidores, podermos entender por que Deus é soberanamente justo e soberanamente bom. Tudo o que Deus faz é justo. Absolutamente tudo. Tudo o que Deus faz é bom. Absolutamente tudo. Muitas vezes podemos nos pegar, mas Deus permitiu que uma família fosse devastada por uma enchente, por exemplo, que é um flagelo natural, mas a visão que a gente tem é uma visão material. A gente vai entender por que mais à frente. Sempre há uma justiça. Sempre há uma justiça. E quando não consideramos as vidas sucessivas ou a reencarnação, as respostas nos faltam. Então, quando nós tentarmos compreender a justiça de Deus, é sine qua non que nós tenhamos o conceito das leis, das várias vidas, para podermos achar algumas respostas, que muitas vezes, sem considerá-las, fica difícil. E soberanamente bom, porque Ele, sendo soberanamente justo, naturalmente Ele é bom. E aí a gente vai começar na criação divina, e aqui começa a nossa viagem. Foi esse o ponto que eu gostaria de, antes de começar, trazer alguns conceitos. Sei que tem muita gente que gosta de astronomia, de física. Eu apenas, como um leigo curioso, fiz esse link para a gente poder deixar o estudo um pouco diferente do que a gente já viu. E antes de começar, temos alguns conceitos. O primeiro deles é o universo. Acredito que todos saibam o que é o universo. A gente olha para o céu, a gente vê um pedaço do universo. Durante a noite vemos os astros, as estrelas, o satélite natural, a Lua. Então, o universo é uma criação divina. Hoje questiona-se, os cientistas questionam, se realmente há apenas universo. Os cientistas questionam se não há multiverso, ou seja, diferentes universos. E esse universo não é só uma consequência da colisão de, entre aspas, membranas, que é uma teoria que eles discutem, e através dessa colisão criou o nosso universo. Mas isso ainda não é uma verdade, é apenas uma hipótese. O universo,
ele é composto de galáxias, como a gente conhece a Via Láctea, né? Tem outras galáxias de Andrômeda e outras mais. As galáxias nada mais são do que aglomerados de estrelas. E nas estrelas tem planetas e tudo mais. E nessas galáxias, como a gente já falou, são aglomerados de estrelas. Estrelas são astros que possuem luz própria, né? E têm uma vida também, assim como as galáxias. Elas têm um início, elas têm um meio e têm um fim. Porque se elas fossem eternas, elas seriam deuses. E as estrelas não são deusas. E as estrelas, normalmente ao entorno delas, existem os planetas, como o nossa casa, né? Que é o planeta Terra. Normalmente em torno dos planetas nós também temos os satélites. Por que a gente está falando sobre isso? Quem quer viajar? Quem sabe qual é o primeiro, não olhe para cá, qual é o primeiro e maior flagelo natural que já existiu na história do universo? Quem falou? Isso, estudou bem, hein? Passou de ano. Não passou de ano? Passou de ano, respondeu uma pergunta que muita gente não respondeu. O Big Bang é uma teoria que hoje é a mais aceita, né? Há cientistas que questionam se essa realmente é a teoria correta, que diz que o universo foi criado a partir de uma grande explosão. Inclusive esse nome, Big Bang, na verdade era uma chacota que um outro cientista avesso a essa teoria falou: como que vocês podem acreditar que o universo criou-se a partir de uma grande explosão, ou Big Bang, né, que ele era, se eu não me engano, americano. E o Big Bang foi batizado como o fenômeno que criou o universo. A gente, longe de querer entender o Big Bang, que não é escopo da nossa palestra, basta saber que ele é uma grande explosão. E sendo uma grande explosão, não deixa de ser um flagelo, né? Um flagelo natural. E Deus disse: haja luz. Só para a gente trazer uma reflexão sobre o livro A Gênese, que nós muitas vezes acreditamos que o mundo foi feito em 6 dias, né? Tem uma alegoria muito interessante que Kardec até traz alguns conceitos, fazendo alguns paralelos com os períodos geológicos da Terra que foram passados, enfim. E aí tem essa questão, haja luz. E aí me vem à mente o Big Bang, né, que é a grande explosão, muita luz e tudo mais. Então o Big Bang foi o primeiro grande flagelo que existiu. E esse Big Bang criou o universo. Vamos assumir essa tese como verdadeira. Deus criou o Big Bang. Bum. E aí foram elementos viajando, hidrogênio, oxigênio não foi criado bem depois, mas o hidrogênio é a primeira partícula que foi sendo criada, depois o hélio e por aí vai. E daí foram se criando os outros elementos do espaço. E o outro elemento que a gente viu que tem no universo são as galáxias. Galáxias também são criadas, muitas, depois de desastres, explosões de estrelas, os elementos das estrelas vão se juntando, se atraindo até formarem as galáxias. O que nós vemos aqui, nessa imagem, parece um céu estrelado, né? Na verdade, cada pontinho desse é uma galáxia. Imagina a criação divina. Eu não consigo compreender o que é Deus quando eu olho uma imagem dessa. Quem é mais tecnológico pode baixar lá o Google Sky e fazer um passeio no universo. E vocês vão ver diversos elementos muito interessantes, que é impossível não acreditar em Deus quando se vê uma coisa dessa. E cada pontinho desse é uma galáxia. Hoje, acredita-se que no universo há 200 bilhões de galáxias que nós podemos observar. Vale ressaltar isso. Existem bilhões de outras que nós não conseguimos enxergar, que a nossa tecnologia ainda não alcança, né? Embora a gente consiga ver coisas que estão muito, muito, muito longe, né? E cada pontinho desse é uma galáxia, que esse, no caso, é aglomerado de galáxia M55, que os cientistas chamam. Eu não sei porque que eles gostam de siglas assim, com letras e números, mas tudo bem. Essa é a Via Láctea. Eu acho essa imagem linda. Cada vez que eu olho alguma coisa de astronomia, galáxias, formação de estrelas, de planetas, eu me questiono: não acredito que existem ateus.
Não acredito, não consigo acreditar nisso. E a galáxia nada mais é do que um conjunto, um aglomerado de estrelas. Estima-se que na Via Láctea existem 200 bilhões de estrelas. Isso a gente está falando de uma galáxia apenas uma galáxia. Vimos que os cientistas conseguem observar 200 bilhões de galáxias. Se cada galáxia tiver 200 bilhões de estrelas, claro, tem galáxias que têm muito mais, tem galáxias que têm muito menos. Imagina quantas estrelas não existem, ou quantos sóis não existem por aí, né? E a Via Láctea também foi formada através de um desastre natural. Essa imagem é bastante interessante, porque tem muita gente que se acha importante, tem muita gente que se acha realmente, né? Eu vi um vídeo recentemente na internet, uma palestra de uma pessoa que usava desses mesmos artifícios da astronomia para explicar para uma pessoa o que ele acha dela quando essa pessoa pergunta para ele: quem você pensa que eu sou? E aí ele vai discorrendo a respeito desses assuntos, até chegar mais ou menos no planeta Terra. E aí a gente vê o tamanho do Sol, né? Se a gente pudesse desenhar uma circunferência, a gente está vendo apenas um pedacinho dela ali. Ela seria bem maior até que Júpiter, que é o maior planeta que nós temos hoje no nosso sistema solar. E olha o tamanhozinho da Terra, gente. O que nós somos perante a criação divina? E tem gente que se acha importante. O Sol, outrora considerado, eu aprendi isso na escola, que era uma estrela de quinta grandeza. Hoje já se sabe que o Sol não é mais nada do que uma estrela anã. Então, imagina o que é grande. Imagina a maior estrela conhecida. E o Sol, o sistema solar também, não diferente de todos os outros elementos, foram formados através de desastres naturais. Então vocês vejam que hoje nós estamos aqui por conta de um desastre natural que ocorreu há bilhões e bilhões de anos, que foi o Big Bang. Outros desastres foram ocorrendo de tempos em tempos, formando galáxias, formando estrelas, formando planetas, e estamos aqui novamente. Então, mais um desastre trazendo a gente para refletir no que será um desastre. Seria algo realmente ruim, né? E o nosso planeta, que também não é diferente dos outros astros, é fruto de um desastre natural. Ou seja, tudo que Deus faz tem um fim útil. Afinal de contas, nós estamos aqui, tá? E a pergunta que fica é: Deus estaria sendo injusto com tantos desastres? Se Ele permitiu que tudo isso ocorresse? Hoje a gente conhece a vida da Terra, mas como espíritas sabemos que Deus não faz nada para ociosidade. Tudo o que Ele faz tem fim, e todos os planetas são habitados, sejam com vidas encarnadas, sejam com vidas espirituais apenas, mas sempre há uma habitação para os espíritos no universo, já trazendo eco à palavra de Jesus, que falava que a casa de meu pai há várias moradas. E Deus criando tudo isso, é impossível acreditar que Ele tenha botado vida só na Terra, né? E os flagelos, onde ficam? Vamos chegar lá. Isso aqui é uma imagem que eu achei melhor para trazer a hipótese de formação da Terra. Por que a gente vai falar isso? A Terra passou por diversas e diversas convulsões, até estar no estado que a gente tem hoje, no estado que a gente conhece hoje. E essa bola de fogo, ela foi criada num determinado momento e foi se resfriando. Cometinhas vieram para cá. Acredita-se que as vidas, né, em formatos mais simples, foram trazidas por cometas que tinham em si elementos de vida que vieram cair na Terra. Mas aí, quando Jesus recebeu lá de Deus a missão: Jesus, meu filho, agora eu vou te dar uma batata quente. Vamos criar o planeta Terra. Nesse planeta, você vai ser responsável pela sua formação. Desde a formação estrutural, lá, começar a criar os elementos, fazer o resfriamento, e também receber os espíritos
que vão passar por ali. E aí ele veio trabalhando, Jesus como um engenheiro sideral, veio trabalhando na Terra e começou a esfriar esse planeta. E aí, só para fazer um paralelo, como a gente estava comentando no início, acredita-se que irmãos de outras crenças acreditam que o planeta foi criado em 6 dias, mas a ciência hoje já comprova, né, muito bem, por sinal, e aí não é hipótese, já é bastante tácito esse conhecimento, que a Terra demorou bilhões de anos até chegar no estágio que está hoje. E esses bilhões de anos, podem ser divididos em períodos, que seriam os períodos que Moisés disse lá no Velho Testamento, no livro A Gênesis. Moisés está errado? Não. Moisés apenas falou com as palavras que ele conhecia, com a inteligência que ele tinha. Então a gente tem que ter muito cuidado quando disser, não, tudo que está ali está errado. Não, não é bem assim. E Kardec convida no livro A Gênesis para fazer uma reflexão um pouco mais profunda, distanciada de dogmas a respeito desse assunto. E a Terra foi passando por diversas e diversas convulsões, foram abrigando os primeiros tipos de vidas microbianas, vidas mais simples, e foi evoluindo, aquecendo, resfriando. Começaram a ter os primeiros nos mares, as vidas nos mares, né, que a gente pode chamar de peixes, depois os répteis e aí por diante. E Charles Darwin explica essa evolução material muito bem, através da seleção natural. E cada vez que a Terra passava por uma convulsão, havia um desastre. Ou através de um meteoro, como a gente conhece a história, que dizimou uma vida que a gente chama dos dinossauros, ou através de enchentes, dilúvios. Acredita-se, inclusive, sobre o dilúvio que é dito no Velho Testamento, sobre Noé. O Kardec também fala a respeito dele, um dilúvio que atingiu determinada parte do planeta. Mas antes disso tinham dilúvios que devastavam o planeta inteiro. Nesse período ainda não havia vida humana, mas haviam vidas que eram devastadas por conta disso. E foi passando, os primeiros animais, e haviam novos desastres, e a vida foi evoluindo, foi se organizando, foi aprimorando, e o planeta foi esfriando, até que virou isso aqui. Essa belezura que nós conhecemos hoje, que é o planeta Terra. Esse planeta lindo, que tem lugar para todos os gostos. Se você gosta de frio, você vai para o Polo Norte ou para o Polo Sul. Se você gosta de calor, você fica aqui na terra do samba. Então, está aqui a formação do planeta Terra, que se deu através de desastres naturais recorrentes e muito frequentes. Vejamos hoje que esses desastres já não são tão frequentes como era em outrora. E a gente pode pensar que esses flagelos tiveram sim um fim útil, que é abrigar a vida humana da forma que nós conhecemos hoje. Então, Deus criou lá desde o Big Bang, e foi criando, e o que a gente já chama de desastre ou destruição, eu prefiro falar transformação. E essas transformações foram acontecendo, e nós estamos aqui hoje, morrendo de medo de desastres naturais. E aí, uma frase que eu gosto muito: no pain, no gain. Ou seja, sem dor não há ganho, não há evolução. O que quer dizer isso? Todos os flagelos, para nós, trazem dores. Todos os flagelos devastam vidas, desabrigam pessoas, deixam viúvas, órfãos. E isso é dor. Sendo Deus justo, sendo Deus bom, esses flagelos naturais que devastam essas vidas seriam injustos? Racionalmente a gente fala que não, Mas no sentimento a gente fica pensando, se fosse comigo, eu ia começar a falar contra Deus, Pensar, mas Deus, por que você fez isso comigo? Na verdade, sem essas dores não há evolução. A questão é que a gente fica muito preso à matéria. A visão que nós temos é uma visão hiper, mega, ultra mesquinha de vida. Essa vida que a gente vive, muitas vezes 80, 90 anos, e depois, gente? E antes? A gente tem a eternidade pela frente. A vida verdadeira não é essa aqui que a gente está vivendo.
A gente está aqui por provas e expiações. A gente está aqui para aprender e para expiar determinados problemas que outrora havíamos cometido. Então, essa é a oportunidade que Deus nos dá para que nós possamos resgatar os nossos débitos, possamos aprender, possamos desenvolver a nossa inteligência. Isso tudo tem uma finalidade. A dor, eu costumo trazer um paralelo, é igual à musculação. Quanto mais você malha, você vai sentindo dores. Você começa com um pezinho de 1 quilo. Aí no dia seguinte você não consegue nem mexer o braço direito porque está doendo. Mas a finalidade que você tem é: eu quero ficar forte, eu quero ficar com músculo resistente. E aí você, daqui a pouco, não tem mais dor, você aumenta um pouquinho mais. E aí você vai ficando mais forte, vai ficando mais forte. As dores no futuro, para quem já malha há muito tempo, já não é igual a dor que era no início. Porque ele já conhece, ele já sabe que é necessário passar por aquelas dores para que ele consiga evoluir, para que ele consiga atingir seu objetivo. E na vida não é diferente. A vida, temos nossos altos e nossos baixos, nossos momentos de alegria e nossos momentos de tristeza. O que nós, como espíritas, com o conhecimento que a doutrina espírita traz para a gente, temos que ter é uma postura de resignação ante esses sofrimentos. É acreditar em Deus. Nada vai mudar. Os flagelos vão continuar existindo, os pais vão continuar perdendo seus filhos, os filhos vão continuar perdendo seus pais. Você vai, mesmo sendo espírita, você vai continuar tendo medo de morrer, mesmo acreditando em vida após a morte. Quando alguém morrer, você vai chorar, porque você é ser humano, você vai sentir saudade, e é natural. E a doutrina espírita, que é o Consolador prometido, traz o que para nós? Olha, essa vida é passageira. Vocês estão aqui por uma não seria missão, uma oportunidade de evoluir, uma oportunidade de resgatar determinados débitos. Então, se você sofre hoje, eu não posso ainda mostrar para você por que você está sofrendo. A sua mente, sua estrutura emocional, psicológica, não ia suportar. Uma vez que hoje nós somos melhores do que éramos no passado, se às vezes uma pessoa mais madura, lembrando de equívocos que cometeu no passado da própria vida, já fica perturbada, imagina se nós lembrássemos de coisas que havíamos cometido em várias vidas anteriores. E aí a gente começa, aí a doutrina espírita traz o que para nós? Sofre com resignação, passe por essa dor com resignação. Por hora eu não posso dizer para você por quê. Algumas pessoas têm, naturalmente, essas lembranças de vidas pregressas, outras uma intuição e outras não têm nada, mas tem a fé. E quando não conhecemos essas origens, exatamente por que eu estou sofrendo isso, nós temos a fé. A fé, por menor que seja, ela vai ajudar a gente a passar por todos esses problemas. Quando a gente está no olho do furacão, passando por um problema duro, problema difícil, a gente senta para fazer uma prece e às vezes não sai. E a gente simplesmente falando: Senhor, eu não tenho forças para fazer uma prece, toma tudo nas tuas mãos. Isso já é uma prece. E deita. Tenha certeza que o seu anjo guardião vai estar do seu lado, vai estar ouvindo você, vai te dar forças e você vai passar por isso. E no futuro, quando você já passar por essas dores, você já vai olhar para trás e falar: nossa, como foi útil aquela dor. Hoje eu estou muito mais forte. Mesmo que eu não esteja tão forte assim, eu posso olhar para os meus irmãos que estão passando por dores similares e falar: meu irmão, eu passei, você vai passar também. Então, sem dor não há ganho, no pain, no gain. E vamos com fé, tendo a fé em Deus, porque muitas coisas nós não vamos compreender, e nem é o objetivo dessa palestra trazer todas as explicações por que ocorrem os flagelos naturais, até porque eu não conheço de geologia, não conheço de meteorologia, de astronomia, mas a proposta é trazer essa mensagem que a doutrina espírita traz para a gente, e trazer alguma compreensão, aquela que é útil para que a gente possa continuar tocando a nossa vida. E os flagelos naturais propriamente ditos? Furacões. Furacões são desastres assim que arrastam plantações,
cidades, né? Muitas vezes matam muita gente. E o que tem de positivo? Eu não sei dizer tudo, mas do pouco que eu estudei a respeito, a gente já sabe que o homem já sabe se prevenir muito mais dos furacões do que outrora, do que o passado. Então, há estudos, inclusive, de prevenção dos furacões, saber quantos furacões vão acontecer para que a gente já possa se prevenir. Qual a finalidade espiritual disso, quando se devastam vidas? Às vezes, a morte coletiva, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. E uma coisa curiosa que eu pesquisando a respeito, eu achei, foi o seguinte: em uma reunião da ONU sobre a prevenção de desastres naturais, eles descobriram que Cuba é o país que tem a melhor tecnologia de prevenção de furacões. Enquanto em outros países morriam centenas de pessoas, em um furacão morrem menos de dezena de pessoas. Ou seja, morriam 4, 5 pessoas, né? Normalmente descuidadas. Porque uma das medidas que eles têm, é quando há furacões, evacuar a cidade. E muita gente às vezes presa, né? Não, a minha casa, né? A casa de madeira, esquece que a casa vai onde a gente leva a nossa família. Em qualquer lugar pode ser o nosso lar, né? Uma família que mora numa comunidade, num barraquinho de madeira, pode ter um lar. Uma família que mora embaixo de uma ponte pode ter um lar. O lar não é isso, não é o cimento, não é o tijolo. O lar se constrói através das relações. Então, os furacões, a gente pôde observar que eles evoluíram em termos de inteligência, intelectualidade, tecnologia, né? Então, mesmo que a gente não consiga entender os motivos espirituais de que por que agem os furacões, a gente consegue pelo menos entender que eles trazem algum avanço tecnológico, porque a gente aprende a se prevenir deles. Muito recente, que aconteceu, que inclusive virou ponto de uma obra Transição Planetária, de Divaldo Franco, que são os tsunamis. Tsunamis, na verdade, são ondas gigantes que vão adentrando as cidades e vão devastando tudo que tem na frente. Normalmente, são terremotos com colisões de placas tectônicas embaixo do oceano, que vai movimentando a água, e quando a água chega perto do litoral, as ondas começam a subir, ondas gigantescas, e vai arrastando tudo que vem pela frente. Traz morte, traz perdas, traz problemas econômicos para o país que está passando por aquela situação, mas também a gente já pode ver que eles já sabem se prevenir muito mais contra os tsunamis do que antigamente. Eu achei muito curioso uma forma de prevenção que tinha uns gadgets, algumas coisas assim no oceano, que dizia que estaria chegando um tsunami para poder o povo se prevenir, evacuar a cidade, ir para uma distância onde a tsunami não chegasse. Outra que eu achei a mais sensacional é que eles criam alguns portões para que leve o fluxo da água para um outro canto que não chegue até a cidade. Isso, se eu não me engano, era no Japão. Mas também, olha só como o homem é uma coisa assim, precisa evoluir muito ainda. Na época se eu não me engano, da Segunda Guerra, eles estavam estudando como provocar tsunamis. Olha que barbárie. Como provocar tsunamis para atingir o inimigo, ou seja, botar bombas nucleares no oceano para que aquilo causasse ondas gigantes e devastasse lá a terra do inimigo. Bom, mas a gente já não pensa mais nisso, espero. A não ser que seja uma coisa ultra secreta lá da... Bom, trouxe de positivo, né, o avanço tecnológico. As pessoas morrem muito menos do que nos primeiros tsunamis. Vulcões. Já foi objeto de muita dor. Hoje em dia as pessoas sabem se prevenir. Normalmente conhecem os vulcões e não constroem mais casas perto de vulcões que estão prestes a entrar em ebulição. E os furacões também são flagelos. Eles levam muitas casas, muitas vilas, cidades que são construídas perto desses vulcões, e acaba devastando muita gente, trazendo transtornos econômicos e financeiros e por aí vai.
Mas hoje em dia, por exemplo, a gente já não vê tanto problema com relação a isso, porque cidades que eram construídas, que são construídas perto de vulcões, sabe-se que esse vulcão não vai acordar, né? Vai ficar adormecido. Eu, particularmente, teria medo, mesmo o cientista falando que está adormecido. Mas uma coisa curiosa, olha que coisa curiosa, é dito que o solo em regiões vulcânicas são mais propícios para a agricultura. Então a gente tem uma finalidade útil aí que a gente já consegue entender que não é só desenvolvimento da inteligência, né? Então a gente tem outro ponto interessante aqui. Enchentes também é bastante grave, é um assunto bastante delicado. Claro, existem enchentes que o homem bota o dedinho dele ali, né? Nós, às vezes, estamos andando na rua, em vez de pegarmos o papelzinho e jogarmos na lixeirinha que está 2 metros à nossa frente, jogamos no bueiro, né? Ponta de cigarro, enfim, um monte de coisa que a gente faz. Às vezes tem aquele sofazinho velho que ninguém quer comprar, e aí você faz o quê? De madrugada, bota no carro, vai em qualquer rio por aí, de preferência perto de uma comunidade, né? Porque você vai fazer isso na Zona Sul, em Ipanema, Leblon, joga no rio, e aí depois ele questiona, nossa, por que encheu? Os políticos não fazem nada. E nós fazemos o que para mudar isso? A enchente propriamente dita, a gente teve um caso recente, né, que teve uma devastação muito grande em Nova Friburgo. Qual é o fim? E aí eu fiz um ensaio, ousei fazer esse ensaio para saber qual é o fim espiritual dessas enchentes. Claro, a gente vai falar das mortes coletivas mais à frente, mas todos esses desastres, vocês já perceberam, hoje nós ficamos muito mais solidários às vítimas do que antigamente? A gente fica mais fraterno. A atmosfera do local fica uma coisa mais, né, de ajuda, de altruísmo, mesmo que essa ajuda seja só passageira, mas já é o início. Antigamente a gente não fazia nada, né? Então a gente não deve criticar as pessoas que no seu cotidiano, no seu dia a dia, não têm uma atitude caridosa, uma atitude altruísta. A gente não deve criticá-los porque eles fazem isso só em casos de flagelos, em casos de mortes coletivas, enfim. A gente, na verdade, deve respeitar, porque nós também não fazemos caridade o tempo todo, né? Tem muitas vezes que nós colocamos nosso egoísmo, nosso orgulho para trabalhar e não ajudamos algumas pessoas, né? Então, é um primeiro movimento que as pessoas fazem em prol do outro. Então, os flagelos podem também ter esse objetivo, trazer uma atmosfera melhor de fraternidade entre as pessoas. Isso são ensaios que a gente vai fazendo, até chegar num estágio onde nós estaremos fraternos todo dia, não só por desastres naturais. Esses desastres, a gente estava falando, tem um fim espiritual, né? A gente vai falar mais à frente, mas também tem um fim material, o desenvolvimento da nossa inteligência. A gente já falou de todas em diversos casos, né, de evolução, de prevenção de acidentes, e muitas vezes a gente consegue até eliminar, né? Não que o flagelo aconteça, mas que mortes ocorram por conta deles. Então, os flagelos naturais, eles fornecem meio de desenvolvimento da inteligência. Da inteligência é fácil de entender, e da moral é como a gente falou. Essa atmosfera de fraternidade, solidariedade que se cria, vai trazendo para a gente uma oportunidade de colocarmos a caridade em prática, né? E as coisas vão acontecendo. O ideal seria que esses movimentos de caridade, de altruísmo, não fossem só em flagelos naturais, que fossem no dia a dia. Então, podemos refletir, bom, para que não ocorram mais flagelos naturais, vamos começar a ser mais altruístas, mais caridosos, né? Porque a gente vai ver na frente que isso tende a cessar com o avanço da coletividade, com o avanço das pessoas, né, do planeta. Não um avanço só tecnológico, mas um avanço moral também. Faculta o progresso da coletividade. Como a gente já disse, todo mundo se junta para ajudar uma pessoa. E às vezes isso não é só aqui, acontece em Nova Friburgo. Às vezes acontece lá do outro lado do mundo, no Japão, no Haiti. A gente se mobiliza para ajudar essas pessoas, né? E esse é um movimento que faculta o progresso moral da humanidade, né, da sociedade.
A gente pergunta assim, mas hoje em dia está muito mais do que antigamente, a gente vê terremoto o tempo todo, a gente vê tsunami, furacão. Na verdade, isso sempre existiu, né? Não com tanta frequência quanto existia na formação do planeta, porque isso é importante para a formação física, a evolução física mesmo do planeta, né? Como está aqui até no último tópico aqui, aprimora o globo terrestre do ponto de vista físico, né? E tem uma finalidade, né? E às vezes a gente pode não entender, né? Nós aqui não somos especialistas em astronomia para saber por que o último tsunami que devastou centenas de milhares de vidas mudou um pouquinho o eixo da Terra. Eu não saberia explicar o motivo espiritual para isso, mas certamente, sendo tudo que Deus faz justo e bom, deve ter uma causa justa e boa também. E a gente pergunta, mas hoje é muito mais frequente? Não. Hoje a gente se vale da tecnologia, da comunicação, que quando ocorre um desastre desse, acaba entrando nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, né? E recebemos por e-mail, no Globo Online, enfim, acabamos recebendo mais rapidamente. Qual é a finalidade boa de sabermos mais rapidamente? Mais rapidamente podemos nos coçar para poder ajudar mais rápido, né? Se fosse em outra época, que a gente ia esperar receber uma carta, um telegrama, ia demorar dias e dias, às vezes meses para chegar socorro para essas pessoas. Então vejam, até a comunicação do jeito que é hoje tem uma finalidade útil. Claro, os meios de comunicação, todos eles, né, não só a internet, como rádio, televisão, têm um fim útil. Às vezes somos nós que damos um uso inadequado para eles, né, veiculamos coisas que não são interessantes. Como a gente já falou, eles tendem a cessar com o avanço da moralidade dos homens. Isso está no Livro dos Espíritos. Como o ensaio, né, que a gente fez foi o seguinte: a gente precisa muitas vezes desses movimentos para que possamos nos mexer um pouquinho, né? Às vezes nos colocamos no lugar do outro, falando, nossa, imagina se fosse a minha família desencarnando toda num flagelo desse, essa pessoa deve estar sofrendo, eu vou ajudar ela lá. Então isso vai trazendo esse movimento e a gente vai ficando mais altruísta. E quando o globo chegar numa estrutura física adequada, esses flagelos vão ser menos e menos frequentes. Eles não vão cessar, dada a condição que a gente vive hoje, de planeta de provas e expiações, né? Talvez cesse quando o planeta se tornar um mundo perfeito, né? Mas por enquanto a gente vai ter que conviver com eles, porque essa é a finalidade útil para a nossa evolução. Tem que dar uma corrida, senão não vai dar tempo. E alguns flagelos os homens minimizam ou eliminam, como a gente já falou, né? No caso de Cuba. Existem as mortes coletivas, né? E para entender as mortes coletivas, lembra que eu falei no início, a gente tem uma visão muito pequena de vida. A vida verdadeira, nós que somos espíritas e todos os outros irmãos de outras crenças sabem que a vida verdadeira não é essa. A vida verdadeira é uma vida espiritual. Então vamos olhar as coisas do ponto de vista espiritual. Estamos todos aqui no nosso lar, ouvindo uma palestra para falar a respeito de mortes coletivas. Nós sabemos que não vamos sofrer fisicamente, porque não estamos encarnados daquelas mortes, mas sabemos e vamos compreender qual é a finalidade daquela morte coletiva. Muitas vezes nós escolhemos aquele tipo de morte para que nós possamos resgatar alguns débitos do passado. E as mortes coletivas, a tecnologia às vezes me atrapalha, são medidas de reajuste espiritual perante a lei de Deus, que seria, passa um sofrimento e a gente passa uma situação difícil, fazemos outras pessoas sofrerem, e aí a gente fica com aquela mácula guardada com a gente, manchada no nosso perispírito, para ser um pouquinho mais técnico. E quando a gente vai passando de vida, chegamos numa situação onde entendemos, né, que, nossa, eu fiz outra pessoa sofrer dessa forma. Eu acho que eu já estou apto a compreender a dor que eu fiz outro sofrer. Então, eu vou escolher determinado tipo de vida, determinada condição social e determinado tipo de morte, muitas vezes, para que eu possa compreender o que aquilo foi para o outro e eu possa limpar essa manchinha no meu perispírito, me livrar dessa culpa que ficou comigo. E aí, muitas vezes, uma dessas escolhas são mortes coletivas, né? Remontam ações ocorridas no passado, como a gente já falou.
Normalmente tem causas anteriores. A espiritualidade prepara a ocasião para que almas afins se encontrem e desencarnem no mesmo processo. Um caso muito famoso que a gente ouve sempre falar é o caso do circo que pegou fogo lá em Niterói, né? Que as pessoas que eram romanos, tateavam fogo nos cristãos, e por aí foram... Chico Xavier falou sobre isso. Isso, Chico Xavier, do edifício Joelma também, a gente tem um relato similar. E a lei de causa e efeito, né, de ação e reação, e aí é que vai trazer luz para a nossa compreensão. Ela não se aplica apenas ao indivíduo, ao espírito, ela se aplica também a uma família, a um bairro, uma cidade, um país, um continente, um planeta. Então, se a lei de causa e efeito age sobre todas essas coisas, por que não vai agir sobre um conjunto de pessoas? Né? Umas pessoas que têm determinados débitos comuns e se organizam para que desencarne daquela forma para resgatar determinados débitos. Bom, outros flagelos são aqueles já provocados pelo homem. Nesse, Deus não tem nada a ver com isso. Então, olha aqui, desmatamento. Qual é a finalidade do desmatamento? Quem sabe? Ganhar dinheiro. Resumindo, bem drasticamente, é ganhar dinheiro. Além de destruir o planeta, é para ganhar dinheiro. Eu vou vender madeira, eu vou construir fábricas, eu vou alimentar o consumismo. Então, o fim não é útil, porque o fim é apenas material. Não que não devamos buscar coisas materiais. Devemos sim, porque estamos na matéria. Vivemos uma vida material. Mas não devemos fazer isso o objeto, a meta, o objetivo da nossa vida. Né? Então, esse tipo de desmatamento é totalmente, né, condenável. Então, é um flagelo que só tem fins capitalistas, materialistas. Existem companhias que, mesmo cortando árvores, elas plantam outras no lugar. É uma atitude legal. A gente precisa da madeira para fazer os móveis e tudo mais. E aí, se você tira uma, então você coloca duas no lugar, para que a gente não fique sem as plantas, trazendo um ambiente mais saudável, uma atmosfera mais saudável, mais respirável. Né? Como a gente tinha falado, eu não botei nenhum sofá aqui não, mas tem sofá aqui? Ah, tem um sofá, olha o meu filho. E tem muita gente que faz isso aqui, ó. A gente tem um rio lindo, às vezes, e botamos os nossos lixos lá. E às vezes isso não é só na nossa casa. Isso acontece com os hospitais, com empresas que não querem fazer um sistema de coleta de lixo, não querem gastar dinheiro, né? Porque coleta específica demanda gastar, e às vezes a pessoa só tem um olho grande por causa do dinheiro e acaba esquecendo do meio ambiente. Aí depois começa a chover, aquele rio podia correr naturalmente, não ia trazer enchente, mas ele enche. E aí enche, foi Deus que permitiu aquilo ali? Na verdade, Ele permite para que a gente aprenda com os nossos erros. Né? Mas não foi provocado por Deus, não é um flagelo natural, é um flagelo provocado pelo homem. Poluição do ar, fábricas que não tratam a emissão de gases, né? Tudo isso com a finalidade materialista, finalidade apenas do aqui e agora. Esquece que esses mesmos empresários, né, nós mesmos, quando não fazemos uma coleta ideal de lixo, por exemplo, nós mesmos vamos voltar no futuro. Né? E eu gosto muito de lembrar daquela frase que até a Vera comenta assim, às vezes as pessoas ficam falando de deixar um mundo melhor para os nossos filhos. Mas, e os nossos filhos? Vão ser bons para o mundo? Vão ser melhores para o mundo? Né? Então, tem um trabalho aí duplo. Vamos fazer um mundo melhor sim, mas vamos dar educação para que as pessoas possam aprender a manter o nosso ambiente, nosso planeta. Guerras, outro flagelo natural. Graças a Deus, esse tipo de guerra a gente não vê mais. A gente vê outros tipos de guerra, mas pelo menos não é cruel como a gente via antigamente. E o que seria isso? Provocado apenas com objetivos materiais, né? Mas mesmo assim traz para a gente benefícios. Veja bem, para Deus não existe o mal não existe, só existe o bem. E Deus é tão soberano que até das coisas ruins tira coisa boa.
das guerras a gente vê. Internet, por exemplo, só é possível por causa da guerra. A internet nasceu dentro de um centro militar, cujo objetivo era se comunicar mais facilmente com suas tropas e tudo mais. E depois isso foi para uso comercial e criou a internet. Então a gente tem outras coisas, diversas outras invenções. Viagens transatlânticas. E tem toda uma série de tecnologias que veio porque o homem precisou estudar, precisou desenvolver a inteligência. Mesmo que naquele primeiro momento o objetivo era apenas derrotar o inimigo, Deus já sabia que aquela criação ia ser útil para coisas futuras, para o campo da saúde, do transporte, né, da comunicação, como a gente viu. E esse estado era o estado natural antigamente, né, porque não havia uma compreensão de justiça, e essa era a justiça que eles entendiam, a lei do mais forte. Né? Hoje a gente já não pensa assim, graças a Deus. E as guerras se extinguem com o avanço da moral. Né? Os flagelos provocados, eles causam mais dores em virtude da cupidez, né, da ambição e do egoísmo. Né? A gente não precisa nem falar muita coisa, a gente já vê isso no dia a dia aqui. Com o passar do tempo, o homem percebe os seus males e começa a remediar, naturalmente. Rio mais 20. Tem gente que critica, não sei o que, isso, não sei o que, papapá. É aquela coisa. A gente não é espírito puro, gente. A gente não é espírito perfeito. O simples fato de se movimentar para fazer uma coisa dessa já é algo legal. Já traz um sentimento assim, poxa, a gente precisa, mesmo que a pessoa não vá mudar nada, mas tipo assim, já tem aquele sentimento, poxa, a gente está exagerando um pouquinho, né? Vamos mudar um pouco a nossa forma de tratar o planeta? Então já é um primeiro movimento. É o ideal? Não. Mas, na condição que a gente está, nada é, a natureza não dá saltos. Então a gente tem que, tudo é um processo. Né? Há outros flagelos que acontecem no nosso cotidiano. E aí, somos nós todos aqui, que cometemos. O que seriam isso? Esses flagelos? A Avenida Brasil, um Audi A3, Avenida Brasil, lisinha. Um rapaz jovem com a namorada do lado, está olhando assim, vou impressionar a gatinha. E começa a correr mais do que o limite, que é 90 km por hora. E aí atravessa um jovem cidadão, embora esteja errado, de bicicleta, e não dá tempo dele frear. E aí? Flagelo, destruidor. Causado por Deus? Não, gente. Não é causado por Deus. Embora Deus também utilize do mal para tirar o bem daí, mas isso a gente podia ter evitado, não precisava ser dessa forma. Né? Faltou prudência, faltou olhar para dentro de si e enxergar as suas mazelas, né? O orgulho, o egoísmo, querendo impressionar por motivo. Impressiona comprando um buquê de rosas para ela. Vai ser muito melhor do que sair correndo na Avenida Brasil. Né? Violência urbana, né? Um flagelo que aqui no Rio de Janeiro não existe. Né? A gente tem os nossos amigos ali da Força Nacional, mas eles estão ali só fazendo a nossa segurança. Né? Mas também fruto da nossa fraqueza, do nosso egoísmo, do nosso orgulho. Isso tudo, o homem já vai automaticamente remediando. Né? Gente, aí as pessoas ficam criticando, mas a Força Nacional está aqui. Cara, gente, a gente errou pra caramba. A gente traficou drogas, a gente vendeu crack para essas pessoas. A gente tem que fazer de alguma forma. Da mesma forma que a guerra era a forma justa, entre aspas, de trazer determinados benefícios para as nações no passado, hoje essa é a forma que a gente tem, né, as ferramentas que a gente tem para poder acabar com esses problemas que atormentam muitas famílias. E a gente tem a violência urbana. O candidato, muito legal essa imagem, né? Olá, sou candidato nas próximas eleições. Pode levar tudo, mas não faça mal, por favor. Né? Autoridades negligentes, né, que se furtam de tomarem partido dos problemas que existem na sociedade, né, nas prefeituras, presidências, governanças, e acabam utilizando aquele cargo para fins próprios, né, para benefício próprio, trazendo transtornos de várias ordens, social, econômico, até psicológico para as pessoas. Né?
pessoas que são empurradas para situações de risco, moradias em situações de risco, né? Muitas vezes nem são empurradas, mas elas escolhem morar ali também. Talvez culpa total dela? Talvez, mas às vezes a falta de educação, né? Às vezes a falta de uma oportunidade de estudar, de conhecer como as coisas funcionam, tudo isso traz, evita que esses flagelos do cotidiano aconteçam, né? Então qual é a visão que a gente tem que ter? Os flagelos naturais que a gente viu lá nos primeiros slides têm uma finalidade útil bem definida. Esses aqui é aquela coisa, tá bom, aconteceu, vamos utilizar isso aqui para um fim útil, mas a gente podia ter evitado. Como é que a gente evita? Vamos ver. Estudar para conhecer as causas espirituais. Estudar para conhecer as causas espirituais. Né? Quando a gente se coloca acima da matéria, a gente começa a compreender que a vida não é essa vida de 80, 90 anos que a gente vive, né? Sendo bem otimista, a gente começa a compreender qual é a finalidade das coisas acontecerem. A gente começa a dar menos importância para as coisas que não merecem importância. Às vezes a gente dá valor demais para o nosso chefe. Nossa, mas nosso chefe, às vezes a gente muda de emprego em 2, 3 anos, daqui a pouco ele vai seguir a vida dele. A gente dá valor demais a determinados problemas, a vizinho, a político. Não que a gente não deva se preocupar, a gente deve se preocupar sim com isso. Mas dar a preocupação àquela que as coisas merecem. Né? E a gente olhando as coisas do alto, colocando-nos como espíritos imortais da criação divina, a gente vai enfrentar esses problemas de forma mais palatável. A gente vai conseguir enfrentá-los e superá-los com facilidade, mas para isso precisa estudar. Desliga o Big Brother e pega o livro, dá uma dedinha. Não quer ler o livro dos espíritos? Pega um outro livro de economia, de sociologia, filosofia, vai ler, vai aprender alguma coisa. Né? O estudo é a arma para tudo isso que a gente está vendo aqui, provocado pelo homem. Não sustentar noticiários menos nobres. E aí, quem nunca se pegou, às vezes, no caso de um flagelo cotidiano, quando há um assassinato, por exemplo, vamos queimar esse maldito na fogueira, como a gente fazia lá antigamente na Inquisição, né? Não, tem que ir preso mesmo, se tivesse pena de morte tinha que morrer na cadeira elétrica. A gente alimentando, esquece que pensamento é energia, e pensamento sendo energia vai o alvo, ele tem uma finalidade, ele chega até o alvo. Em vez da gente pensar isso, por que não pensa assim, poxa, faleceu uma pessoa numa condição drástica? Senhor, toma nas tuas mãos o espírito que desencarnou para que ele possa ser bem acolhido e que a justiça seja feita da melhor forma possível para aquela pessoa que foi infratora. Exercício de solidariedade, compaixão, né? Aproveitar, já que às vezes no cotidiano é difícil nós fazermos a caridade, sermos altruístas, vamos, pelo menos quando acontecer alguma coisa difícil, e não precisa ser um flagelo que envolva a morte, gente. Às vezes um flagelo que caiu, sei lá, o telhado da vizinha na ventania. Não morreu ninguém, não machucou ninguém, mas vamos lá. Você precisa de alguma ajuda, você quer alguma coisa, né? Isso é uma atitude nobre, é um exercício de caridade. E a caridade não é feita só aqui dentro do centro espírita, nem só dentro da igreja. A caridade é feita lá fora. Lá é que é o negócio. Né? E para finalizar, evitar posturas egoístas de fuga da realidade. Não, eu estou aqui no meu palácio, com meus 35 carros na garagem, meus 450 pares de sapato. Eles é que se viram. Eu tenho aqui, eu estou bem, minha família está bem. Isso é atitude egoísta, gente. Na verdade é muito egoísta. Né? O ideal é que a gente possa usar os recursos, já que nós escolhemos a prova da riqueza, por exemplo, usar esses recursos para ajudar. Não vai ficar mais pobre por causa disso, não. Né? A gente vai se fazer até alguma coisa boa. E para finalizar, a frase de Joana de Ângeles do livro Liberta-te do Mal: faze todo bem pelo prazer de ser fiel à vida. Vida com V maiúscula, vida verdadeira, vida espiritual. Né? Ocorram ou não os flagelos destruidores, porque uma das maiores desditas para o ser humano é ter enregelado ou esfriado o sentimento e ser incapaz de amar. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos.